Salve, salve, guerreiros da Imaculada! Que alegria estar aqui com vocês mais um dia para que juntos possamos amar, adorar e louvar nosso Senhor Jesus Cristo. E a perguntinha que jamais se calará aqui no canal: você já separou aquele tempinho, que seja 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde ou de noite, para ficar com Jesus, amando a Jesus e adorando a Jesus? Se você ainda não fez, então eu convido você, vai lá e faça, porque o Senhor espera ardentemente por esse encontro nosso com Ele, tá bom? E dando continuidade então na nossa série sobre o Breviário da Confiança, nós hoje iremos trazer por título a meditação que diz: do homem bom e pacífico, tá? Aqueles que têm a imitação de Cristo, é o livro 2, capítulo 3, da imitação de Cristo. Vamos lá, ouçamos atentamente. Procura para ti primeiro a paz e depois poderá procurá-la para os outros. O homem pacífico é mais útil que o homem douto, o homem inteligente. O homem apaixonado até o bem converte em mal e crê no mal com facilidade. Pelo contrário, o homem bom e pacífico todas as coisas leva em bem. Quem está em boa paz, de ninguém suspeita mal, mas quem vive descontentamente e inquieto com diversas suspeitas se atormenta. Nem vive em sossego, nem deixa sossegar os outros. Diz muitas vezes o que não deveria dizer e deixa de fazer o que mais lhe conviria. Considera as obrigações alheias e descuida-se de seus próprios deveres. Tem, pois, primeiramente zelo de ti, depois o terá justamente do teu próximo. Tu sabes desculpar e dissimular bem as tuas faltas e não queres aceitar as desculpas alheias, mas justo fora que te acusasse a ti e desculpasses teu irmão. Sofre os outros se querer que eles te sofram. Olha quão longe está ainda da verdadeira caridade e da humildade que se não sabe irar senão contra ti. Vamos de novo. Olha quão longe está ainda da verdadeira caridade e da humildade que se não sabe irar senão contra si. Não é ação de avultado merecimento viver em paz com bons e manso, isto é, todos naturalmente agrada e cada um de boa vontade tem paz e ama com aqueles que concordam com ele. Porém, viver em paz com pessoas ásperas, perversas e de má condição, ou aqueles que nos contrariam e combatem, é grande graça e ação varonil e louvável. Alguns há que têm paz consigo e com os outros. Outros há que não a têm consigo nem deixam os outros ter. São molestos para os outros e ainda mais para si. E há outros que têm paz consigo e trabalham para dá-la aos outros. Gente, primeira coisa dessa nossa meditação do dia de hoje: procura para ti a paz e depois poderá procurá-la para os outros. Ou seja, nós não podemos querer ajudar alguém, querer dar a alguém aquilo que nós não temos conosco. Para que nós possamos dar a paz, para que nós possamos levar Cristo, porque o Cristo é a paz, nós precisamos primeiro ter Jesus. E uma das coisas assim que me toca muito nesse início desse capítulo do Breviário da Confiança é exatamente um grande problema que nós estamos tendo no nosso século hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas elas estão vivendo muito da ação e pouquíssimo da contemplação. Na verdade, pouco se fala da contemplação, da vida de oração. A contemplação não é só para aquelas monjas que estão lá enclausuradas, para aqueles freis. Não. Contemplar é quando nós paramos no momento do nosso dia. Por exemplo, o que seria contemplar a natureza? Você para ali diante daquela natureza e começa a adorar. Adorar não, peraí, deixa eu só ir um pouquinho pra frente que essa cadeira tá coisando aqui, deixa eu voltar. Quando nós vamos contemplar a natureza, é nós olharmos para ela e às vezes em silêncio enxergar a beleza que existe nela, a beleza que tem naquelas árvores, naquelas plantas, no riacho que está ali se passando. Então a contemplação, ela é muito essa questão entre
a gente, nós sozinhos, e uma outra coisa, ou seja, a coisa que vai ser contemplada, ou o fato contemplado, tá? Então a questão, por exemplo, da contemplação, que eu vejo muito pouco hoje em dia nas pessoas, é que as pessoas elas querem viver muito hoje da ação. Não, eu vou pregar, vou evangelizar, eu vou ter as minhas missões, tenho minhas pastorais, tenho os movimentos que eu participo, ótimo, perfeito, maravilhoso, lindo. Não estou mandando ninguém parar com isso. O problema é que se nós vivermos somente tentando dar para as pessoas algo que nós não temos em nós, a nossa obra, a nossa missão vai falir, ela vai ruir, ela vai fraquejar, tá? Então, como assim, né? Primeiro busque a paz para si, depois leve para os outros. Primeiro busque Deus para si, depois leve para os outros. Nós precisamos parar um pouco somente de viver das obras do dono da messe e começar a viver mais com o dono das obras. Nós estamos muito acostumados a viver somente nas obras do dono da messe e pouco com o dono da messe. Então é necessário que nós voltemos mais para ficar com Jesus, naquele momento solidão, naquele momento solitário com o Senhor, como vai dizer o Evangelho. Quando fores buscar a Deus, entra no seu quarto, fecha a tua porta, tranca ela e lá busca a Deus em silêncio, ou seja, dentro daquele quarto, fisicamente só está você, tá? E o Cristo, em espírito, em verdade, ele está ali para te tocar. Então, Jesus mesmo, dos 33 anos de vida pública dele, se nós pararmos para ver, 30 anos ele fica em retiro, em silêncio e solidão, para depois 3 anos viver a sua vida ativa. Ou seja, ele ficou 30 anos em contemplação para 3 anos de vida ativa. Se nós formos pôr na balança o que pesa mais, 30 anos ou 3? 30. Então ele já está mostrando para nós a importância dos momentos de contemplação no nosso dia a dia, principalmente aquelas pessoas que estão à frente de alguma obra, principalmente os evangelizadores precisam disso, e até mesmo os leigos que às vezes não estão em nenhum movimento, em nenhuma pastoral, mas qualquer cristão batizado é chamado a evangelizar, mesmo que seja na casa. Então, Jesus já dá o exemplo de 30 anos de recolhimento para 3 de vida ativa. E ainda aos 3 anos de vida ativa dele, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e o Atos também, estão recheados de passagens e de versículos que dizem: então Jesus se afastou, subiu ao monte e ficou a madrugada inteira em oração. Ou seja, mesmo com 30 anos de vida contemplativa para se preparar para 3 anos de vida ativa, ainda quando ele estava na vida ativa, constantemente ele voltava para rezar em silêncio, em solidão. Por que que eu estou gastando tanto tempo para dizer isso? Nós estamos hoje vivendo num mundo onde as pessoas se esqueceram do que é você ter uma vida íntima com o Senhor, ter uma vida de oração. E aqui eu não falo assim rezar o terço, o rosário, orações vocais que a gente já tem ali, digamos que o texto pronto, mas eu falo daquele momento do nosso dia a dia que a gente se fecha no nosso quarto para conversar com Jesus, porque Jesus ele está tão próximo de nós, está tão perto, mas nós às vezes tratamos Jesus como se ele fosse algo estranho, algo assim, nossa, poxa, eu vou falar com Jesus. O que eu vou falar? Sabe, a gente às vezes é triste pensar que nós não temos o que falar com Cristo, porque a nossa intimidade com Ele é tão pouca, é tão pequena, que nós não sabemos nem mesmo o que falar com Jesus. Então, é necessário que para que nós levemos a paz, sejamos homens bons e pacíficos, que primeiro nós voltemos para Cristo, mesmo com as nossas obras, com as nossas missões, seja lá com o que cada um faz. Mas é bom que você comece a priorizar na sua vida um momento de oração íntima, na qual você vai dialogar com Cristo, vai falar com Jesus, tratar com Jesus ali com os olhos fechados. Se você tem um altarzinho, você acende sua vela, se você quer colocar uma musiquinha de fundo, um gregoriano para te ajudar, aí você vai ver, tá? Cada um tem um jeito, tem uma maneira, mas é importante. A minha casa é um barulho, é isso e aquilo. Gente, nem que seja um momentinho assim, sabe? Você entrou, você se tranca ali no banheiro, que seja aquele momento que você sabe que vai ter silêncio na casa para ficar 5 minutinhos falando com Jesus. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida e você vai poder testemunhar isso. Então, para que nós possamos dar continuidade aqui, tá? Esse grande recado, nós precisamos voltar a ter uma vida contemplativa. Ou, na verdade, não é nem voltar a ter, mas é começar a ter uma vida
de oração e de diálogo com o Senhor, porque senão tudo aquilo que nós formos fazer na nossa vida não vai ter sucesso, tá? Nós precisamos desse momento. Jesus, ele dá esse exemplo pra gente. A própria passagem também de Marta e Maria já é claramente isso, né? Marta, aquela agitada que estava lá, preocupada, correndo, fazendo tudo. Maria tá ali em silêncio, quieta aos pés do Senhor, escutando o Senhor. Mesmo aqueles que dizem, né, na minha casa tem muito barulho, pensa ali em Maria, ela estava ouvindo aquela barulheira de Marta, mexendo na cozinha, panelaiada, mas ela estava mesmo ouvindo aquilo ali, ela estava com o Senhor, ela não deixou de estar com o Senhor, então estejamos com Ele também. E depois Jesus fala, Marta, Marta, por que te inquietas? Maria escolheu a melhor parte, tá? Então pensemos muito nisso. E daí ele vai falar aqui também, que eu achei muito bonito, quando ele diz aqui, ó, muitos admiram os seus milagres, mas peraí gente, deixa eu ver se eu não mudei de página aqui. Eu mudei. Diz muitas vezes o que não deveria dizer e deixa de fazer o que lhe conviria. Considera as obrigações alheias e descuida-se de seus próprios deveres. Ou seja, aquela pessoa que é ranzinza, que é chata, que é amargurada, que não tem paz, ela fica tão cuidando da vida das pessoas que ela acaba esquecendo da sua própria vida. Acaba julgando muito o outro e cuidando pouco de si. Tu sabes desculpar e dissimular bem as tuas faltas e não queres aceitar as desculpas alheias. Mas justo fora que primeiro te acusasse e desculpasse sempre o teu irmão. Nós precisamos, gente, sim, ter um coração em paz, viver essa pacificidade no nosso coração, viver essa bondade interior dentro de nós. Porque que tipo de cristão que nós seríamos se qualquer coisa que acontece na nossa vida a gente já tá chutando o pau da barraca, gritando com todo mundo, mandando todo mundo pro quinto dos infernos e falando some da minha frente, desaparece daqui? Não. Mas às vezes as pessoas acham assim, esses cristãos é tudo besta, é bobo, o povo tá lá batendo, tá xingando, eles, amorzinho. Não, não é isso, tá? Jesus catou o chicote e desceu nos vandilhões do templo, sabe? Mas é você saber o momento certo, saber o momento exato. Agora, filho, vem lavar uma louça. Pô, mãe, que saco! Que cristão que é esse, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Nós precisamos buscar essa paz. Não adianta nada da porta de casa para a rua sermos em paz, bonitinhos, maravilhosos e lindos, e depois dentro de casa a gente faz a terceira guerra mundial lá dentro. Então, como que nós vamos alcançar essa paz e essa bondade quando nós entrarmos em comunhão com o Senhor? Então Ele irá inspirar no nosso coração tudo aquilo que nós devemos fazer, porque quanto mais íntimos formos de Cristo, quanto mais vivermos essa intimidade com Ele, conversar com Jesus, sabe? Então mais o Senhor poderá inspirar o nosso coração a fazer aquilo que Ele quer e pedirmos para Deus todo dia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Faça, Senhor, o meu coração manso, o meu coração humilde, igual o teu, tá bom? Gente, rapidamente, eu gostaria de convidar você que não é inscrito, estar se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo, compartilhando, tá? Para que mais pessoas possam também ser atingidos por essas meditações, tá? E que a obra possa estar crescendo, tá bom? Então fiquem com Deus e salve Maria!